Estamos de volta aqui com o nosso programa Sempre com Você. Hoje, segundona, começando. Segunda-feira é o Dia Internacional dos Recomeços, né? Começar a dieta segunda-feira, né, Lu? Começar a academia segunda-feira. Todo mundo começa tudo na segunda. Vou falar um negócio pra você. Eu não tenho esse negócio não, viu? Você tem que começar na sexta, a gente começa na sexta. Começar no domingo e começa no domingo. Não tem jeito. Tem que começar o dia que você decide. É, o dia que você acorda inspirado para isso, né? E aí hoje aqui no nosso programa nós estamos falando sobre perseverança nos nossos projetos, foco naquilo que nós queremos alcançar, né? Esse é o nosso tema de hoje. A Luciana é psicóloga, coach, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. E a gente estava falando um pouquinho assim, questionando, né? Por que as pessoas não conseguem cumprir suas metas, né? E tal. E a gente poderia falar alguma coisa assim sobre pessoas que não conseguem dar continuidade, sobre ser algo ser trabalhado em terapia mesmo? A gente pode falar disso, assim, não precisa trabalhar isso na terapia, porque qual que é a raiz disso? Que eu nunca consigo terminar nada na minha vida. Tem pessoas que têm essa característica e é um modus operandi, né, que a gente fala. Então, quer dizer, ela funciona dessa forma, ela começa e não termina os seus projetos. E isso vai gerando uma frustração. À medida que quando se é jovem é mais tranquilo, mas à medida que você vai amadurecendo, né, e sendo um adulto que não termina, isso pode ser muito prejudicial, tanto à sua saúde física e emocional, e também à sua carreira, né, por que não? Então, as pessoas que têm essa característica, uma das melhores saídas, né, alternativas para poder identificar de onde isso vem, porque é necessário saber qual é a causa, trabalhar na causa disso, né? Por que tem pessoas que conseguem terminar aquilo que se propõe e algumas não? Principalmente as impulsivas. Essa é uma característica de pessoas impulsivas, né? Você estava falando no bloco anterior, pessoas que hoje querem uma coisa, amanhã querem outra, né? Então, são pessoas que têm dificuldade de trabalhar com uma visão de longo prazo e acabam sendo muito reativas e impulsivas nas suas decisões. O que a gente sabe é que, enquanto isso não estiver prejudicando a sua vida, ok, você pode continuar sendo assim. Mas, no geral, fica difícil estabelecer, né, relacionamentos, vínculos, ambiente de trabalho, ambiente familiar com uma pessoa muito instável. Então, o caminho é terapia mesmo. Por exemplo, uma pessoa que marca um compromisso com você hoje e amanhã ela desmarca. Marquei hoje para amanhã. A gente não pode deixar... E isso acontece de forma recorrente. Isso pode ser um sinal, por exemplo? Pode, né? Pode sim. E é interessante que alguém dê o feedback, né? Porque geralmente a pessoa não se dá conta, né? Que se você falar assim, pô, toda vez você desmarca. Isso, é importante, porque aí ela cai a ficha, né? Por que eu marco se eu sei que eu não vou conseguir cumprir, né? Então, é uma característica de comportamento, é necessário identificar que, às vezes, não afeta a própria pessoa que tem esse comportamento, mas afeta aquelas pessoas do seu relacionamento que vão acabando depois se afastando. Depois a pessoa não entende por que fica solitária, né? Acaba perdendo as amizades. Então, assim, é sempre importante fazer aquela análise de como os meus comportamentos estão interferindo nos meus planos, né? Agora, o fato de eu não conseguir terminar significa que eu não planejei, Luciana? Tem pessoas, tem isso que a gente falou, tem pessoas que planejam e não conseguem terminar, e tem pessoas que mudam no meio do caminho, nesse processo, de repente vê que não vale a pena, né? A gente estava falando anteriormente. Isso também é normal? É interessante analisar. O mais importante é ter uma capacidade reflexiva, né? Olha, por que eu não consegui finalizar, tá? E não se cobrar por isso, que é importante também, porque senão a pessoa fica se auto-sabotando e se punindo por isso, né? Então, o mais importante nesse processo, olha, eu não consegui finalizar, então não se puna. É importante que você identifique, primeiro, por que você não conseguiu cumprir, se você tinha essa capacidade. Se isso é recorrente, vale a pena o processo terapêutico para poder entender. Se não, você percebe que isso é uma coisa da fase da sua vida, você está com muitas coisas. A gente sempre recomenda, e existem os profissionais que ajudam, tanto o terapeuta quanto um processo de coaching, de repente vale a pena. Tem gente que tem vontade de fazer, mas os comportamentos, os maus hábitos não permitem. Então, a gente trabalha a questão na terapia de buscar entender lá atrás por que funciona dessa forma, e no coach não, a gente não vai olhar tanto a história passada, mas a gente vai trabalhar, se você tem recursos, e isso é feito no processo inicial de coaching, na entrevista, verificar se a pessoa realmente tem recursos internos que possibilitem estabelecimento de metas e cumprimento dos prazos. Durante o processo, esses maus comportamentos, esses maus hábitos vão sendo retirados
juntamente com a pessoa, trabalhando com ela, para que ela consiga, então, remover, como, por exemplo, a questão da procrastinação, que é muito forte, né? Principalmente em estudantes. Afeta muitos estudantes, mas afeta muita gente na fase adulta também. Não sei se o ansioso procrastina não, viu? Porque, olha, o que eu puder fazer ontem, porque é para amanhã, eu faço ontem. Tem um ansioso que não, mas tem um ansioso que procrastina também, aquele que é voltado para o perfeccionismo. As pessoas perfeccionistas têm tendência a procrastinar também. Porque eu tenho essa impressão, que às vezes eu falo assim, se eu não fizer agora, depois eu vou esquecer, eu não vou fazer. E por mais que você anote que aquilo precisa ser feito, você acaba até, né, esquecendo. Isso é um bom sinal de pessoas executoras. Olha, que legal, viu, gente? Sou uma pessoa executora, mas sou mesmo. O pessoal fala pra mim assim, meu Deus, como que você consegue fazer? Assim, você falou, tá, eu já vou e já tento agilizar. Agora, só que tem coisas também que eu acho que vai sei lá, duas mãos, assim, que eu falo, não, dá pra esperar um pouquinho. Aí eu deixo um pouquinho. E talvez isso seja uma dificuldade eu trabalhar isso em mim, viu, Luciana? Porque o ansioso quer fazer tudo pra ontem, viu, eu? E você já se identificou aquilo que você deixa pra depois? Aquilo que eu tenho um pouco mais de prazo. E aquilo que eu sei que eu não vou esquecer. Ok. Agora, se eu sei que eu vou esquecer... Porque tem gente que deixa pra depois aquilo que não gosta de fazer. A maioria de nós. Pode aquilo ser. que a gente não gosta de fazer. Você falando isso pode ser uma coisa que seja meio chata, assim. Não dá pra fazer depois, vou fazer. Né? Porque às vezes você fala assim, não, o que é chato eu vou fazer logo, né? Pra resolver todas as minhas coisas. Agora, Luciana, a questão do foco. Né? Essa a gente falou agora da mudança, né? Mas a gente vê que tem gente que tem dificuldade de focar numa coisa por vez. Porque às vezes tem um projeto daqui 6 meses. Nesse projeto você vai precisar fazer, 3 funções. Você vai ter que organizar, vamos supor, de uma viagem. Você tem que organizar a viagem, você tem que juntar dinheiro para essa viagem. Mas aí eu preciso, aprender uma língua, aí eu preciso... E aí, acaba que para 6 meses é muita coisa que eu tenho que fazer. Mas é possível eu aprender tudo isso e abraçar tudo isso e com as minhas atividades diárias e com tudo que eu tenho que fazer? Então, aí depende do nível de exigência, né, pessoal dessa pessoa e também da motivação, do porquê que aquilo é importante e tem que ser naquele período, né? Então, aí lembrando que é possível? Mas aí depende de pessoa para pessoa. Use a ferramenta. Primeira coisa, utilize as ferramentas disponíveis, né? Como eu falei anteriormente, lá na internet a gente tem como elaborar um planejamento, ou como elaborar um plano de ação. Só jogar lá no buscador. Lá no nosso... No amigo Google. Nosso tio Google, né? E aí existem várias. Aí você vai falar assim, mas aqui é voltado para as empresas. É a mesma coisa, pode ser para a sua vida pessoal, né? A mesma ferramenta, tanto para as empresas, como para a sua carreira, como para a sua vida pessoal. O colocar no papel é muito importante nesse sentido de usar o raciocínio lógico para identificar. A gente começa a falar com pessoas que a gente treina para administração do tempo, começa por aí, como você disse anteriormente. A gente começa fazendo a agenda da primeira semana. Porque tem pessoas que querem fazer tantas coisas que a hora que ela escreve no papel quanto tempo ela precisaria para cada uma daquelas ações, ela descobre que ela precisaria de 12 horas no dia, mas ela só tem 8. Né? Ou seja... Aí a gente escolhe o quê? Que é prioridade, por exemplo? Exato. Primeiro, identificar que eu estou super valorizando a minha capacidade. Não que eu não tenha capacidade, mas eu estou super valorizando, né? E subestimando o tempo. Então, a gente precisa ter uma relação importante, assim, né? Com o tempo. Porque a gente tem como aumentar, né? A gente fala assim, hoje em dia, né? Podia ter 36 horas, né, o dia. Porque parece que as 24 horas ficaram mesmo apertadas para a gente desenvolver tantas funções, né? E aí, definir prioridades, né? Então, é necessário, assim, identificar uma agenda com um dado de realidade, né? Que realmente aquilo é possível ser feito. E aquilo que não é prioridade para hoje, encaixar dentro da semana, que dia que eu vou poder fazer isso de fato, de uma forma presente, né? A gente costuma falar assim, que a gente precisa estar presente nos momentos e utilizando a atenção plena. Por isso se fala muito em mindfulness no processo tanto terapêutico, hoje que a terapia utiliza, mas principalmente no nosso processo de coaching, porque a gente precisa equilibrar mente e corpo para conseguir executar as coisas do dia a dia. É verdade, a gente acaba sempre deixando alguma coisa para trás também, né? Se a gente não organiza, às vezes o que é importante mesmo acaba ficando para trás. Mas tem essa dificuldade também até de definir o que é importante, porque às vezes, por exemplo, que nem nesse exemplo que eu citei, tudo se torna tão importante que eu quero fazer tudo, que eu quero abraçar tudo, né? E aí acaba que eu não consigo fazer nem metade das coisas, né? Agora, Luciana, a gente pode falar que também isso pode ser autossabotagem?
de alguém que chega no meio do caminho, muda o foco? Não Pode. é mais isso que eu quero? Pode, né? E aí o processo terapêutico é o que vai validar se é uma autossabotagem ou não, porque todos nós temos, né, algum processo de autossabotagem. É interessante tentar descobrir de onde vem e por quê, né? Está a serviço de alguma coisa, né? A gente acha que as pessoas têm medo do fracasso, mas tem muita gente que tem medo do sucesso também, né? Então... medo de dar certo. De dar certo. E, na verdade, existe uma pesquisa no Reino Unido, que foi realizada no Reino Unido, que demonstra pra gente que as pessoas têm mais medo de dar certo do que de errar. Gente, se der certo, ficou ótimo, deu tudo certo. Mas aí a gente tem que lidar com a inveja dos outros. Né? Daí a gente tem que lidar, né, com as suposições. São várias outras consequências. Né? Ouvir que você chegou ali por sorte. Isso. Tem muitas coisas por trás. Então, assim, interessante trabalhar isso para ressignificar essas crenças, né? E se permitir ter sucesso naquilo que... Porque sucesso também é uma coisa que cada um define, né? Tem um significado próprio para cada pessoa. Então, é mais gritante do que a gente imagina, é mais sabotador do que a gente imagina esse medo de dar certo. Então, acaba fazendo isso sem perceber, né? A pessoa que faz isso, ela faz sem perceber. Totalmente inconsciente. Né? E aí, eu acho que é legal, porque talvez na terapia isso é te direcionado, né? Por que você nunca conseguiu dar continuidade nas coisas? Por que é difícil para você, né, fazer uma coisa e chegar até o final dela? Começar sempre um novo projeto, né? A gente vê que tem, às vezes, gente que não completa seus objetivos, né? E aí essas pessoas se apegam a algo novo. Por exemplo, é o que a gente estava falando, muda de foco, mas como se aquilo outro fosse salvar a sua vida. Né? Assim, aquilo vai transformar a minha vida. Eu não consegui isso, mas às vezes nem terminou de concluir e já vê uma coisa lá na frente, totalmente diferente, e se apega naquilo como se fosse mudar a sua vida. Isso pode ser um motivo de frustração também, né, Luciana? Pois é, ter novos projetos acaba sendo muito motivador. É importante que a gente tenha novos projetos e objetivos. O ser humano é movido a objetivos, né? Para poder, e com aquela clareza que a gente falou no início, até para poder identificar as prioridades, as ações e seguir em frente, né? Qual a melhor forma de fazer com que a gente alcance? É tendo muito claro qual é o objetivo. Então, por exemplo, para se tornar um médico, é necessário primeiro fazer uma faculdade. Mas para se fazer a faculdade de medicina, é necessário primeiro passar no vestibular ou no Enem, tirar a nota para poder entrar na universidade. Ou seja, olha quantos desafios são necessários até chegar ao objetivo de médico. Tem gente que desiste já na primeira etapa. É tão difícil passar no Enem, conseguir uma nota no Enem para medicina, eu já vou desistir. Né? Então, quer dizer, será que essa pessoa tem claro que é isso mesmo que ela deseja? Ou ela estava pensando naquilo para suprir necessidades, às vezes, dos pais, né, da família, ou, enfim, uma expectativa social, seja lá de quem for. Agora, se você tiver clareza, né, vai ser difícil estudar, vai ser difícil abrir mão de outras coisas que você vai ter que deixar de fazer para poder estudar para o vestibular ou o Enem de medicina. Durante a faculdade de medicina, você vai ter que abrir mão mais ainda, né, porque o processo é longo e precisa de bastante esforço. Então, quem tem muito claro e se vê nessa profissão, ele precisa o quê? O tempo todo se visualizar como médico atendendo lá no hospital ou lá na sua clínica, né? E principalmente não só se ver como a questão do personagem em si, né, da persona daquele médico, mas sim do principal motivo. O que faz com que ele queira, de fato, exercer a atividade da medicina? Então, o significado por trás disso é mais importante, às vezes, do que o objetivo em si. Isso lembra muito dos concurseiros, né? Isso. E eles falam que tem que estudar até passar, não é estudar para passar, né? Até você passar. E muita gente desiste mesmo, muita gente descobre que não é aquilo que é para a vida deles e segue em frente, né? Eu acho que isso é importante, definir mesmo o que você está falando. Que eu quero, como eu quero e quanto tempo eu vou chegar lá. Porque passar no concurso não é o objetivo, né? Não é o grande objetivo. O objetivo é o que vem depois. A vida que a pessoa vai ter com aquela posição. Né? Então, ser aprovado no concurso é apenas uma etapa. Às vezes, para cumprir essa etapa inteira, para você passar por esse caminho inteiro, é necessário também muitas abdicações, né? Sim. E às vezes a gente não quer lidar com isso, né, Luciana? Eu estava falando, por exemplo, no caso da dieta. A gente precisa de uma alimentação disciplinada, né? De uma dá trabalho, né? E dá trabalho, né?
Então, talvez esses empecilhos também seja, né? Talvez isso também seja empecilho, A questão da dedicação, né? Tudo para você alcançar um grande objetivo é necessário dedicar-se. E aí essa dedicação significa mudar muitos comportamentos, mudar hábito, refazer e ressignificar muita coisa na sua vida. Definir prioridades, aquilo que antes era importante agora não, como a gente estava falando da questão dos momentos da vida, a gente vai mudando essas prioridades. E isso é lícito, né? Isso é permitido, é importante até para a gente conseguir chegar aonde se deseja. É verdade. Então vamos dar umas dicas para terminar, né? O que se propõe a fazer para quem está em casa. Você já falou do planejamento, né? Que a gente procura. Isso. Como que a gente procura no... Procura lá, como fazer um plano de ação. Né? Como fazer um plano de ação. A ferramenta do plano de ação é básica. E como definir um objetivo. Então, primeiro, você precisa definir o objetivo. Segundo, você precisa fazer um plano de ação, deixar ele visível. E sempre, você pode ir lá uma vez por semana, uma vez por mês, visualizar o seu plano para ver o quanto que você tem conseguido e medir isso. E se auto-monitorando, né? Se você está conseguindo, se não, onde que está sendo difícil e se você precisa mudar alguma coisa até que você chegue a esse objetivo. Lembrando, esse objetivo precisa ser específico, precisa ser claro e, principalmente, ele tem que ter uma grande importância, um significado pessoal muito forte para que você realmente alcance. Ou seja, se eu quero chegar nesse objetivo, por que é que eu quero chegar nele? Por que ele é importante para mim? Né? Isso é que vai te dar a motivação, o gás necessário para que você cumpra, refaça a sua trajetória até que você alcance. É possível começar agora, né, Luciana? Já começa definindo o objetivo da semana. É verdade. Luciana, obrigada, viu? Mais uma vez aqui. Te espero uma outra oportunidade, seja mais breve. Que bom, eu que agradeço. Uma ótima semana para vocês. Para nós, né, se Deus quiser. Nós vamos para o intervalo agora, é rapidinho, daqui a pouquinho o Paloma vem aí com as notícias de hoje, tá? E você não sai daí não.